Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e neste vídeo eu quero explicar-vos como é que você vai começar a criar um site. Será que de facto este serviço de criação de sites é de facto lucrativo? E nós precisamos entender o seguinte: para começar a construir um site você precisa basicamente de dois requisitos. Não é possível você ter um site sem ter uma hospedagem e sem ter um domínio. Se você é um criador de site e estás a começar agora, tenha em mente essas duas coisas, hospedagem e domínio, ok? Mas onde é que eu vou encontrar esses dois serviços? Você tem duas opções. A primeira opção é você criar uma estrutura própria de hospedagem e domínios, não é? E venda de domínios, que no caso seria muito caro, então podemos descartar esta. Mas na maior parte das vezes, o que se tem optado é por comprar esses serviços, percebem? Então, de uma forma geral, o que é o domínio? Domínio é o nome do site. É, por exemplo, angodigital.ao. Isto é chamado de domínio. E o que é hospedagem? Hospedagem é um espaço que você recebe onde vais guardar o seu site, certo? E esse site vai estar guardado num servidor, num computador remoto, preparado para tal, e as empresas específicas já possuem esse tipo de trabalhos. A única coisa que você vai fazer é alugar um espaço nesses servidores e vais pagando mensalmente ou anualmente. Desta forma, quando nós queremos precificar os nossos clientes, nós temos que ter em conta quais são os gastos que nós vamos ter. Nós vamos ter gastos com hospedagem e com domínio. E eu vou fazer convosco aqui uma pesquisa, tanto de sites ou de empresas nacionais e empresas internacionais, para nós vermos como é que nós podemos fazer esta compra. Em primeira instância, vamos procurar por hospedagem. Nós temos aqui, por exemplo, hospedagem de sites em Angola, não é? Nós temos aqui várias hospedagens, se bem que alguns resultados que aparecem aqui no Google não são empresas nacionais. Mas eu vou aqui para algumas empresas, por exemplo, AngoWeb, esta empresa aqui, .ao é nacional, também vou abrir, temos aqui esta também, vou abrir e esta, são 4 empresas diferentes. Nós precisamos comparar os preços das empresas, não é? Passas a trabalhar com a empresa que tiver o melhor serviço e também o melhor preço. Nós não podemos ir diretamente só no preço, mas também temos que ter em conta se a empresa presta de facto um bom serviço, porque você praticamente está se a tornar um intermediário entre o teu cliente e a empresa que vai te fornecer o serviço de hospedagem de site, certo? Porque se essa empresa que fornece serviços de hospedagem de site for uma empresa que falha muito, você vai ter problema com os teus clientes, porque você está no meio, o teu cliente não conhece a empresa que vai hospedar o site, certo? Então vai apenas exigir de ti. Bom, eu encontro aqui na AngoWeb, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, seria pesquisar pelo domínio. Esse é o primeiro passo, pesquisar pelo domínio. Vamos lá supor que você foi contratado ou você vai criar um site para uma empresa, por exemplo, suponhamos que seja uma empresa petrolífera, cujo nome é só petróleo. Suponhamos que seja este o nome. A pergunta é, qual vai ser o domínio? Qual vai ser o nome ou o endereço da empresa? Se o nome da empresa já é só petróleo, o ideal seria você procurar um domínio que tenha o nome da empresa em si. Pode ser o nome completo ou o nome resumido, mas de preferência que o domínio seja curto, claro e objetivo. Só petróleos não é tão comprido assim, então nós podemos testar se existe, de fato, já uma empresa que já cadastrou este nome ou se está livre para nós comprarmos. Então eu venho para aqui, vou pôr só petróleo, ponto, eu posso colocar aqui ponto .com, por exemplo, eu vou procurar ponto .com, registrar. E vejamos que neste caso está disponível, só petróleo.com. Está disponível, portanto, veja que aí já dá a possibilidade de adicionar no carrinho e comprares este domínio, certo? Por outra, antes de comprar também, tu podes fazer o seguinte, tu podias verificar quais são os preços que tem neste site específico. Vamos lá ver quais são os preços. Normalmente essas empresas, nos sites dessas empresas de venda de domínios e hospedagem, nos menus você vai sempre ver aí domínio, hospedagem, para você poder saber os preços. Vejamos, se eu vier para aqui, para a AngoWeb, eu venho para aqui para os domínios, por exemplo, ele diz que o domínio.com custa 24 mil anual, não é? O AO também, os .co.ao são 34 mil, então os preços diferem. Bom, e outra pergunta que pode surgir é a seguinte, quando é que eu vou registrar .com, quando é que vai ser .ao, .co.ao, .org e por aí adiante, que são os diferentes domínios existentes. .com é um domínio mais universal. Esse com abreviatura de comercial é muito mais para sites comerciais. E a maior parte dos sites podem ser agregados no .com. Então,
o ponto .com tem sido a opção mais buscada. Portanto, o ponto .com serve para a maior parte dos casos. O ponto .ao, quando algum site termina com ponto .ao, isso já identifica que é um site angolano. Ponto .br, por exemplo, identifica que é um site brasileiro. Então, se quiseres fazer um site que identifique que é um site nacional, tem que ser ponto .ao. Ou também pode ser ponto .co, ponto .ao. Existe também o ponto .org, que é para instituições governamentais. Existe, por exemplo, os sites .net, que normalmente são relacionados à tecnologia, telecomunicação. Então, o que vai vir depois do nome, por exemplo, nós estamos aqui a ver só petróleo, se vai ser .ao, .co, .ao ou .com, isso depende se essa empresa faz o quê. Por exemplo, se for uma empresa sem fins lucrativos, normalmente é .org. Okay? Então, nós já temos aqui os preços, podemos ir para um outro site e também fazer a comparação dos domínios, os preços dos domínios. Bom, cá está, vamos lá ver se eles têm aqui os preços. Bom, aqui está, o .com está 19 mil, não é? Em comparação com a AngoWeb já está mais barato, não é? E tem aqui outros domínios e podes fazer esta comparação. Vamos para aqui, então, vamos para a parte de domínios. Bom, aqui na parte de domínios, vamos lá ver os preços. Ok, tenho que clicar aqui. Aqui já está um pouquinho mais caro. O ponto A hoje está 30 mil anual. Bom, aqui estão os preços. E vamos para esta última opção. Vamos lá ver. Domínios. Vamos lá ver gerir domínios, transferir. Pesquisa de domínios. Queremos saber os preços. Bom, aqui estão os preços. Bom, já fizemos uma comparação e você pode, com base nisso, selecionar alguma das opções. Porém, é importante saber que também, para além do domínio, você precisa de uma hospedagem. Domínio sem hospedagem, você não vai fazer praticamente nada. E por outra, é importante você ver também os benefícios. Vamos lá para a hospedagem. Eu venho para aqui, por exemplo, na AngoWeb, eu venho para aqui, hospedagem. Aqui também eu vou procurar hospedagem. E aqui, hospedagem de sites. E aqui também hospedagem. Hospedagem, vamos lá. Hospedagem compartilhada, pode ser. Bom, nesse site nós vemos já que tem a partir de 3.800 por mês. Normalmente é bom pagar anual. Podes pagar mensalmente a hospedagem. A hospedagem podes pagar mensalmente, mas de preferência sempre pagar anualmente, ok? O domínio é que só se faz o pagamento anual. Indo para as outras opções, vamos lá, hospedagem. Temos aqui hospedagem Pro, não é? Eles têm aqui vários pacotes e tenham em atenção a estes benefícios. O que quer dizer, nesta empresa, se você pagar 9 mil por mês, você já tem direito a um site nessa hospedagem, tens este espaço, tráfego limitado, contas de e-mails limitadas. Uma coisa muito importante que as empresas sempre pedem quando você vai criar o site deles é se você vai oferecer e-mails corporativos. O que são e-mails corporativos? Não são e-mails da Gmail, são e-mails, por exemplo, voltando por exemplo da Sopetróleos, seria geral, por exemplo, ou fernandocapanga@sopetróleos.com. E seria um e-mail já bem personalizado, que dá muito mais credibilidade. Então, é importante terem em atenção esses benefícios que aqui aparecem, todos esses benefícios. Então, vai comparando qual empresa vai oferecer mais benefícios. Aqui temos, vamos lá ver, temos 101, que são 5 mil, não é? E dá direito a 3 sites, 500 GB de armazenamento, está muito bom, 10 contas de e-mails. Ok, tem muitos bons benefícios aqui, muitos benefícios. E aqui na AngoWeb nós temos, a partir do plano econômico, são 910 kwanzas por mês, não é? Direito a um site, tráfego ilimitado, uma conta de e-mail apenas. Não é? Bom, então a pergunta é, qual é o domínio ou qual é a hospedagem que eu devo escolher? A hospedagem vai de acordo ao site que vai ser criado. Há sites que você já sabe que vai ter muita informação a trafegar. Se os clientes mandam informações, vamos lá supor que seja um site, e os clientes mandam fotografias para a empresa de forma recorrente, obviamente que vais precisar um pouco de mais espaço. Mas existem sites que não têm muita informação. E de uma forma geral, a construção de sites por vezes vai ocupar menos de 100 megas. Não. Então, na maior parte das vezes não precisas de muito espaço. Mas também tens que ter em conta que os e-mails corporativos também estão dentro. Se for uma empresa que nos seus e-mails muitas das vezes são inseridos vídeos, isto vai ocupar muito espaço da sua hospedagem. Agora, cada empresa tem a sua forma de gerir. Existem empresas que, em primeira instância, você precisa criar uma conta dentro do site da empresa. Só aí você vai conseguir comprar a hospedagem e o domínio, certo? Então,
Cada empresa, dentro do seu site, tem os padrões, então eu não tenho como dizer de uma forma taxativa, sempre é assim. Eu trabalho muito com a Hostinger, que é internacional, então primeiro tu tens que criar uma conta lá dentro da Hostinger, que é gratuito, e aí você pode comprar vários domínios que de facto vão estar dentro da tua conta e também as hospedagens, e tu podes ir fazendo os referidos pagamentos. Desta forma, vejamos, nós já sabemos qual é o preço do domínio e nós já sabemos qual é o preço da hospedagem. Vamos pegar, por exemplo, neste caso, dá direito a 3 sites. O pagamento anual, se por mês você paga 5 mil, portanto, anualmente pagarias cerca de, bom, vamos lá dizer, uns 50 mil, que são 50, 60 mil por aí. Na hospedagem, tu vais pagar 60 mil, ok? Anual. E aí o domínio, vamos lá supor que esteja a 30 mil. O que quer dizer que anualmente tu vais gastar 90 mil. Para que possas precificar esta empresa, tu tens que ter em conta esses gastos que você vai fazer acrescido do valor da criação do próprio site. Então, tu vais ter em conta o preço do domínio, o preço da hospedagem e o valor da criação do próprio site. Somando tudo, aí é que tu vais fazer um valor final de forma a que reste algum lucro. Existem empresas que ficam muito mais barato, e principalmente quando tu estás a falar sobre, quando fala-se sobre hospedagem compartilhada. Vejam o seguinte, neste caso dessa empresa, ela te dá direito a 3 sites. Quer dizer que tu podes criar site para 3 empresas diferentes, mas tu já compraste uma hospedagem que te permite ter 3 sites, percebem? Eu, por exemplo, comprei, a nível nacional, comprei numa empresa uma hospedagem que já me permite ter 40 sites. Portanto, eu apenas vou pagando pelo domínio, mas a hospedagem é uma hospedagem compartilhada, ok? Então, de uma forma geral, é desta forma que nós começamos. Precisamos destes serviços. Então, podem já fazer a pesquisa, inscrevam-se, criem a conta em algum dos sites, pode ser nacional e internacional. Se for internacional, no caso, precisas ter, obviamente, um cartão Visa para fazer os pagamentos. Mas se tu se inscreveres no nosso canal principal, Ango Digital, lá ensina como criar um cartão Visa e fazer pagamentos internacionais. Mas podes criar uma conta num desses sites, numa empresa nacional, e passar já a criar os teus sites nacionais e internacionais, eventualmente, porque as empresas nacionais, elas vão te oferecer os domínios .ao, que empresas internacionais não podem te oferecer, mas também te oferecem os domínios .com. Então veja uma coisa, se você cobra, por exemplo, para um site 160 mil, tu tens 90 mil de gastos, tu vais ter um lucro de por aí 70 mil, mais ou menos, não é? Isto é apenas uma estimativa, há casos que você vai gastar menos, ok? Então, devemos ter em consideração isso. Em outros vídeos nós vamos falar como, de fato, fazer uma precificação razoável. Então, de uma forma geral, tu podes começar desta forma. Então, sigam aí os nossos canais e sigam-nos nas nossas outras redes sociais. Então, até ao próximo vídeo.